noite, irmãs, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que, apesar de todas as tristezas que nós tivemos, né, sofrendo junto com os irmãos, os familiares ali, né, mas Deus tem confortado o nosso coração, né? Amém. Deus é um Deus maravilhoso. Nós vamos ler Isaías 53. Isaías 53 é o 4 e o 5 de Isaías 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, bondoso Pai celestial, na Tua presença nós estamos, Senhor. Ó Pai, mais uma vez, pedimos a Tua graça, pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, pedimos, Senhor, o Teu perdão, Senhor. Não deixe que nenhum mal que nós cometemos, nenhum erro, nenhuma falha, nenhuma culpa, ó Deus, venha impedir a Tua causa, Senhor, a causa do Teu Evangelho, a causa da pregação da Tua palavra, meu Deus, pois nós em tudo dependemos do Senhor. Ó Deus, se nós estamos enfermos, é o Senhor que nos cura. Se nós estamos tristes, é o Senhor que nos traz alegria em nosso coração. Cremos que a alegria virá nesta noite para nós, como filhos e filhas do Senhor. Ajuda-nos mais uma vez, Deus. Nós te pedimos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Deus. Podeis assentar, irmãos? Eu quero falar, então, um pouquinho na mensagem. Eu vou usar a mensagem Elias e a comida oferecida. Eu vou ver até onde dá para chegar aqui, mas nós vamos começar no 41 ao 48 de Elias e a comida oferecida. E logo após 50 e 52. Então nós vamos falar um pouquinho então nesta noite. Vocês sabem, Deus tem uma maneira de responder à oração. Esta mulherzinha tinha vivido fielmente. Ela não tinha casado outra vez. Ela tinha ficado solteira para encontrar seu marido na glória. Veja, irmãos, aquela mulher era uma abençoada, uma pessoa abençoada, cheia com seu coração ali, cheio do Espírito Santo de Deus, uma pequena viúva ali. E ela não era aquelas viúvas que são, que nem diz a mensagem do profeta, ele, faladeiras, indo atrás de outras coisas, né? Mas ela estava esperando encontrar o seu marido na glória. Veja, ela era uma mulher honrada. E durante semanas a farinha foi diminuindo, e ela orando sem parar, e ainda assim parecia que não havia esperança em lugar algum. Veja, essa mulher, ela chegou na presença de Deus com sinceridade e orava a Deus. E ela estava com todas as coisas certinhas em sua vida ali, e ela esperando na presença do Senhor.
E o Senhor, por outro lado, nós sabemos ali da história da Bíblia, que fala, e o Senhor preparando um profeta lá, para vir à sua casa. Aquela mulher, ela tinha uma condição ali, ela estava no mesmo espírito que o profeta de Deus estava. E aí Deus já preparando o terreno para abençoar a sua serva. Vocês sabem, nós podíamos tirar uma lição disto. Se você tem orado e cumprido todos os requisitos que Deus requer para que cumpras, e ainda assim ele está em silêncio, ele não diz nada, embora você tenha cumprido os requisitos. Agora, o que acontece então, se você sabe que tem cumprido os seus requisitos, e você tem feito tudo que você sabe fazer, então a fé não vacila. Veja, irmãos, Jó, naquela condição terrível ali, só porque Deus disse para Satanás ali, viu meu servo Jó, como é um homem temente a Deus? E veja, aquele homem estava certo com Deus. Todo o seu ser estava limpo perante o Senhor. E o Senhor estava trabalhando na vida daquele homem. E o Senhor amava aquele homem. Veja, e ele não tinha nenhuma culpa. Quando nós estamos certos com Deus, irmãos, nós podemos olhar e falar como o pastor Joaquim falou ali, quando aquele barco estava lá no meio da água, lá, com um problema ali, e o pastor Joaquim falou, agora quero ver de onde virá o meu socorro. Veja, e Deus já estava preparou 2 bêbados lá, pescando lá, vieram com um barquinho mais pequenininho e rebocaram o barco do pastor Joaquim e levou. Ali estava o socorro daquele homem que teme a Deus, daquele homem cheio do Espírito Santo. Veja, fica quieta e pensa positivamente. A fé retém sua eterna segurança em torno da rocha das eras e não muda. Ela não muda se você está com a sua fé depositada aos pés do Senhor Jesus Cristo e está tudo certo com Ele. Não se preocupe, não se preocupe. Ele fará você um vencedor. Amém. Aquela grande companheira chamada fé, eu sempre tenho falado, a fé tem pelo no peito. Quando ela fala, tudo mais cala a boca, enfermidade. Aquele médico fala para você, eu vou te dar 15 dias, mas você está crendo no médico dos médicos. Essa fé faz essa incredulidade calar a boca na presença de Deus, porque nós cremos no médico dos médicos. Veja, quando a fé diz cala a boca, então tudo para, porque ela é o chefe. Para nós cristãos, ela é o chefe, a fé do Senhor Jesus Cristo que habita em nossos corações. E ela tinha cumprido todos os requisitos, e ela tinha uma vida limpa, ela tinha uma vida decente, ela tinha uma vida honrosa, e ela tinha cumprido todos os requisitos de Deus, mas parecia que ele estava em silêncio. Deus faz isso às vezes para testar você, para ver que espécie de reação você terá. Não esqueça disto. Você que quer tudo para ontem. Quanto tempo Jó esperou ali, irmãos, com aquelas chagas, aquelas feridas em seu corpo, com um caco de telha ali coçando e esperando a hora certa que Deus lhe responderia. Veja, nós temos que ter paciência com Deus. Veja, se você passa pela plataforma, se você recebe oração, imposição de mãos sobre você e parece que nada acontece, aquilo não para a fé nem um pouco. Você tem cumprido os requisitos de Deus. Irmãos, aquele homem ali que o profeta fala dele, eu gosto de falar disso, porque eu tenho uma fé tão grande no Senhor, e eu gosto que às vezes Deus nos testa, para ver qual é a nossa posição. E aquele homem, cada momento que ele chegava, em cada lugar que ele chegava, ele era cego, e ele recebeu a oração para ser curada, a sua cegueira ali natural. Veja, e ele foi indo aqui, ele ia num lugar, e aquelas pessoas lá falavam palavras, tirando sarro, fazendo gozação sobre ele.
Mas ele não titubeou, irmão. A fé daquele irmão não titubeou. Ele foi aqui e ele foi ali. E de repente ele chegou lá naquele barbeiro e sentou na cadeira daquele barbeiro e foi cortar o seu cabelo. Veja, e daí o barbeiro também quis tirar uma casquinha ali, né? E o barbeiro tirou um sarro dele. E aí, você não falou que você tinha sido curado? E ele falou, e eu fui curado. Pela graça de Deus eu fui curado. E naquele momento Deus abriu os olhos daquele cego, e aquele cego saiu correndo, e aquele barbeiro saiu correndo atrás para recuperar a sua capa ali, e ele saiu glorificando a Deus. Veja como é maravilhoso o nosso Deus. Vamos crer em nosso Deus com o nosso corpo, alma e espírito. Agora, se você os tem cumprido, agora se você está segurando em Deus, você sabe que seu coração te condena. E nós sabemos, se o nosso coração não nos condena, então nós temos... Não, agora, se nosso coração não nos condena, se nos condena, não necessita de vir à plataforma. Não precisa pedir coisa alguma para Deus, porque você não tem fé para recebê-la. A não ser quando você cumpre todos os requisitos de Deus, que Deus requer. Então a fé caminha para lá e diz, Deus é Deus, eu tenho cumprido todos os requisitos. Um certo dia, irmão, tinha uma mulher que ela tinha uma enfermidade que ela não tinha condição de sarar daquela enfermidade. E ela ia em pastores aqui, em padre, em tudo quanto é lugar, ela ia, pedia, e não tinha condição dela sarar. Mas um dia foi mandado a presença do profeta de Deus ali. E daí o profeta de Deus ficou ali conversando com aquela mulher. E Deus foi mostrando para ele o que tinha acontecido. Ele falou, eu te vejo, eu vejo você numa linha de trem. E o carro está atravessando aquela linha de trem. E você também está ali naquela linha de trem, mas você não está com o teu marido, porque o seu marido está lá na guerra. Está lá guerreando pelo seu país. Veja. E você não confessou isso. E a mulher falou, não, mas eu confessei a Deus. E o profeta de Deus mostrou a ela, não, você vai ter que confessar aonde você errou. E depois de confessar ali, você vem limpa na presença de Deus, você vem limpo na presença de Deus, e daí Deus pode trabalhar. E logo mais, Deus mostrou numa visão, e o profeta de Deus mostrou que o seu marido tinha um problema também, e que ela chamaria o seu marido ali para confessar, para se acertar, e logo após eles chegaram chorando na presença do profeta de Deus, tudo acertado, e aquela doença se foi. Nós temos que chegar na presença do Senhor limpo, fazer tudo o que nós podemos fazer, e o que nós não podemos, Ele já fez por nós. Ele responderá a nossas orações. A Escritura diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, e correrão e não se cansarão, andarão e não desmaiarão. Irmãos, nós vemos no nosso meio isso. Nós vemos no nosso meio, às vezes nós passamos uma semana difícil, com os problemas diários que nós enfrentamos nos nossos afazeres. É problema de família, é problema de doença, é problema de tudo quanto é tipo, e nós passemos uma semana ali como que aquele vasozinho ali vai se secando ali. E daí quando chega na presença de Deus, chega para assistir mais um culto, para receber de Deus, aquele vaso é inteiramente cheio novamente para você poder suportar até você voltar para o próximo culto. Veja como o cântico que diz, ensina-me, Senhor, ó, ensina-me, Senhor, como esperar. Nós devemos pedir a Deus para que nós possamos esperar a hora correta de Deus, que Deus tem para resolver os nossos problemas. Ele prometeu que Ele supriria todas as nossas... O que nós precisaríamos ali, Ele supriria tudo. E até aqui, Ebenezer, o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Eu creio que se nós olhar para trás, irmãos, cada um de nós,
aonde nós estávamos, o que nós éramos antes de aceitar o Senhor Jesus Cristo, no seu batismo correto, no seu nome. Veja o que nós éramos e agora o que nós somos. Nós não somos nada, mas nós estamos na presença de Deus. E um que é nada na presença de Deus, ó irmãos, você é filho e você é filha de Deus. Seja a minha alma lavada no sangue do Calvário. Cumpra todos os requisitos, queime todos os obstáculos e diga: agora, Senhor, nada trago em minhas mãos, simplesmente na tua cruz eu seguro. Tu prometeste isto, Senhor. Tu prometeste, Senhor, pelas suas pisaduras nós somos sarados. O que está impedindo? O inimigo tenta pôr a sua incredulidade na nossa fé, mas tenha fé em Deus, irmãos. Como Pedro ali, ele falando, olhando ali, ele viu Jesus vindo como um fantasma ali, andando sobre aquelas ondas. Veja, e ele creu em Deus, mas logo depois ele deu uma titubeada e deixou a incredulidade entrar um pouquinho, interromper a sua fé. Nós não devemos deixar, irmãos. Nós devemos crer totalmente, de corpo, alma e espírito no Senhor Jesus Cristo, em sua palavra, para que nós possamos ser bem-sucedidos na nossa caminhada de fé. Essa é a classe da condição, a razão pela qual as pessoas pensam que eu sou um separacionista, mesmo que no quarto ou lá do lado do deserto. É a condição que você tem para entrar antes de dirigir para este púlpito aqui, porque Satanás está sempre metendo seus diabinhos para tentar perturbar alguma coisa, e você deve estar bem seguro na cruz. Não confiar em suas próprias habilidades, em seus próprios pensamentos, apoiando-se no eterno braço do Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos confiar em nenhuma habilidade, porque nós não temos nenhuma. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos condição de estar nem aqui. Nós não tínhamos condição de estar vivo agora, se não fosse o Senhor. Mas tudo vem dessa fonte inesgotável para nós, chamada Senhor Jesus Cristo. Não alegando inteligência, não alegando seu próprio pensamento, porém somente abra-se a si mesmo e deixe o Espírito Santo falar. E nessa condição que Deus quer a sua igreja, fique nesta condição, saia da frente. Ó, irmão, o profeta de Deus fala numa palavra, ele fala: você quer subir? Então mostre como você pode descer, porque para nós cristãos, o subir é descer. Descer na presença de Deus, se humilhar na presença de Deus, para que nós possamos ter a nossa parte na palavra de Deus. Deus prova você. Todos os filhos que vêm a Deus devem ser primeiro provados, disciplinados, para ver se ele pode suportar a disciplina. Se nós andamos e falamos: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi ferido pelas minhas transgressões, moído pelas minhas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Irmão, ele levou tudo aquilo que nós fazíamos antes, tudo coisas erradas que nós fazíamos antes. Ele lavou-nos com o sangue derramado na cruz do Calvário. Veja, e o que resta para nós é estar totalmente em obediência à palavra de Deus, para que nós possamos receber tudo que nós precisamos como filho. Porque qual é o pai que dá a sua herança a uma pessoa estranha? Não, o nosso Pai eterno, toda a herança da palavra de Deus é dada aos filhos dele. Nós somos seus filhos. Veja, quando você diz isto com uma confissão, todos os seus pecados e suas iniquidades e suas habilidades e tudo que você deixa no altar, e tudo você tem deixa no altar, e tudo que você tem deixa no altar. Então, aí não tendo nada em seus braços, Satanás vai jogar todo o dardo que ele puder sobre você,
Mas então, se você se desvia de lá e diz, bem, talvez eu não fui salvo, pode ser que então não fique curado. Então, desviando-se, a Bíblia diz, são filhos ilegítimos e não filhos de Deus. Deus testa cada filho de Abraão, como ele fez com Abraão, porque nós somos sementes de Abraão. Irmãos, nós somos sementes de Abraão. E veja a fé de Abraão. Irmãos, olha, se hoje acontecesse aquilo, já pensou, irmão, um velhinho chegar lá com a sua esposa ali e dizer, olha, nós estamos preparando aí que nós vamos ter um filho. Já pensou, irmão, como seria? Mas Abraão creu no impossível. Veja, nós somos sementes de Abraão, nós cremos no impossível, mas para nós, como filhos e filhas de Deus, tudo é possível, irmão, porque nós temos parte da vida de Deus, Zoe, a vida de Deus. Estando mortos em Cristo, nós somos sementes de Abraão e somos herdeiros de acordo com a promessa. A semente de Abraão, esse é o espírito que Abraão tinha. Ele tinha a promessa dada. Esse nosso pai confiou em Deus, elevou na promessa uma impossibilidade e segurou nela por 25 anos antes que fosse manifestada, se fortificando todo o tempo. Sua semente é justamente como o Pai. Veja, irmão, a nossa semente é como o Pai. Nós devemos crer em cada momento da nossa vida. Crer sem nenhum motivo, sem nenhuma oportunidade para incredulidade, parar a nossa fé. Mas nós devemos crer nesse Deus do impossível. Não importa o que aconteça. Quando nós recebemos oração, está acabado. Quando tiramos tudo do caminho e cumprimos todos os requisitos, tirando tudo do caminho, então pedimos a Deus e ficamos aí sabendo que temos de recebê-lo. Nós temos de receber, irmão. Nós temos aquela fé do Deus do impossível. Ele fará qualquer coisa por nós, irmão. Nós sabemos que a Bíblia fala que chegaria um tempo que a pessoa estaria orando ali, e Deus já preparando para responder aquela oração. Veja, neste tempo, nós estamos chegando nesse tempo, nós sabemos, irmãos, que chegará um tempo sobre o ministério dessa igreja noiva de Cristo na face da terra. Chegará um tempo quando aquele pai de família rodeará a mesa com seus filhos, com sua família ali, e não haverá pão. As coisas realmente ficarão estreitinha para os cristãos, veja, estreitinha para os cristãos, mas aquele pai orará ali, aparecerá o alimento na mesa. Por quê? Porque nós somos filhos e filhas de Deus e cremos em toda a sua palavra, cremos na mensagem do profeta, cremos nessa mensagem, porque essa mensagem para nós cristãos é a Bíblia revelada. Deus não requer uma educação em muitas tolices. Ele requer um coração entregue à sua vontade. Ele quer o teu coração, irmão, entregue totalmente à vontade de Deus. Quando nós saímos da frente, porque esse Cláudio, ele atrapalha Deus trabalhar. Mas quando Deus, pela misericórdia, olha lá de cima do seu trono de misericórdia e dá condição ao Cláudio de sair da frente, aí Deus pode mostrar, Deus pode trabalhar, Deus pode usar, Deus pode mostrar para que esse Cláudio foi chamado. Veja, ele não lhe pede para vestir-se de certo modo, ou ir a certas coisas, ou certos colégios ou graus. Ele pede um espírito quebrantado, contrito e humilde, e um coração desejoso de recebê-lo. Irmãos, se nós fôssemos falar aqui, pedir, quem já teve desejo de ser melhor aqui? Irmão, isso transborda o nosso coração. Nós se sentimos tão miserável como Paulo ali, mas nós queremos sempre ser melhor, mas não damos conta. Mas, irmão,
aquele que sonda o coração está sondando o teu coração. Se você tem esse desejo, ele cumprirá na sua vida. Teve muitos desejos que eu tive e ele cumpriu na minha vida. Ele cumprirá na vida de cada um de nós. Ele provou a Jó para ver que classe de reação ele encontraria nele. Veja, irmão, a esposa de Jó chegou ali e falou: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Veja, e Jó falando para ela: você fala como uma louca. Veja, mas quando ele tomou suas ovelhas, seus bois, e tomou seus camelos, e tomou seus filhos, e disse: eu verei o que Jó dirá agora. Veja, o que Jó vai dizer? E ele disse: o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus estava esperando essa palavra sair da boca de Jó, porque ele sabia que Jó era um verdadeiro cristão. Assim como nesta última era aqui, nós temos esses verdadeiros cristãos, assim como Jó, irmãos, nós temos esses verdadeiros cristãos. A Bíblia diz, o profeta pregou em sua palavra, e ele falou que Deus ele nunca ficou sem uma testemunha. Veja, rodemos por várias e várias cidades, cada cidade que a gente vem, não tem uma só, mas tem várias ali, testemunha de Jesus Cristo. Aqueles que amam a palavra do Senhor, que amam viver pela palavra do Senhor. Doenças e aflições são todos os resultados do pecado. Agora é na mensagem Doenças e Aflições 23. Talvez não seja em sua vida, mas na vida de alguém antes de você. O diabo é o autor das doenças e aflições. Antes de termos qualquer diabo, não tínhamos enfermidade ou aflições, mas quando Satanás chegou, ele trouxe consigo enfermidades e aflição. Veja, irmão, Deus se preocupa com a vida. Ele veio para que todos tivessem vida e vida com abundância. E como que nós vamos ter vida com abundância? Quando Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Ele faz de tudo para impedir as pessoas de cumprir aqueles anos que a Bíblia diz. Veja, Satanás faz isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas só, irmãos, que esse Deus é tão maravilhoso. Ele é muito maior do que qualquer enfermidade que Satanás jogar em nossos corpos. Não importa, às vezes Deus permite aquela pessoa ficar doente para depois mostrar o seu poder, que Ele é um Deus que cura, que sara, que liberta. Certas pessoas chegam e dizem: eu creio. E elas acham que creem. Mas se você encontrasse uma em 1000 que realmente cresce, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Veja, irmão, esta fé é como se eu dissesse que aquele irmão ali, ele está com uma camisa preta. Daí cada um está olhando para aquele irmão ali e com os seus olhos, né? Com seus olhos, né? Está olhando e sabe que aquilo não é preta, né? Mas a fé é assim, é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Deus põe aquela fé no nosso coração assim e mostra que aquilo é verdade. Um certo dia aconteceu algo em minha vida, roubaram meu carro. E assim que eu tinha chegado em Chapecó, na minha cidade ali, e roubaram meu carro, e era longe para ir na igreja. Daí eu ajoelhei e pedi a Deus. Falei: Senhor, o Senhor sabia que era a única coisa que eu tenho, sabe que é a única coisa que eu tenho, e aquilo lá eu posso levar a minha família, além de levar a minha família, ajudar alguns irmãos. E orando ali, e veio aquela fé, irmão, no meu coração, e desceu assim, mostrando que Deus ia me devolver o meu carro. E daí nós fomos de a pé para a igreja no domingo, foi no sábado à noite, e aquela fé, irmão, era
era aquilo, exatamente isso que fala aqui, o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Eu não estava vendo a volta do meu carro, mas a fé estava aqui. Deus tinha colocado aqui. E eu fui de manhã para o culto, avisei o pastor, oraram por nós. Voltemos para casa, eu estava no almoço ali, tocou o telefone. Falou, o senhor que é o Cláudio, José, Camila? Eu falei, sim, sou eu. Ele falou, o senhor tem a chave do carro, tal, e o documento, tudo? Eu falei, tenho. Falou, então vem aqui na vila tal e venha buscar o teu carro. E eu fui lá, e Deus respondeu. Irmão, vale a pena crer num Deus maravilhoso que responde às orações, irmão. Vale a pena.